Olá pessoal, temos essa questão aí que já resolvemos e vamos resolver novamente. Nós temos aqui uma luminária sendo suspensa por duas cordas perpendiculares entre si. E a gente quer saber qual é a distância que essa luminária está do teto. Ou seja, eu quero saber qual é essa medida aqui, ó. Se eu quero saber a distância que a luminária está do teto, essa distância é perpendicular ao teto, não é isso? E o que eu posso fazer aí? Eu posso aplicar as razões métricas no triângulo retângulo. É ou não é? Eu não tenho um triângulo retângulo aqui? Vamos chamar esse triângulo retângulo de triângulo ABC, ok? Triângulo ABC, reto no ângulo B, ok? Eu quero então calcular esse valor x aí. Se a gente lembrar bem, quando a gente estudou razões métricas do triângulo retângulo, esse x aqui nada mais é que a altura relativa à hipotenusa, aquele h, estão lembrados? E eu tenho o quê? Eu tenho esse cateto e esse cateto. Só não conheço quem? Essa hipotenusa, que nós vamos chamar de A. Tudo bem? Se eu conheço dois catetos de um triângulo retângulo e não conheço a hipotenusa, como que eu calculo a hipotenusa? Usando o Teorema de Pitágoras. O que o Teorema de Pitágoras nos fala? Que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. É ou não é? E o A não é a minha hipotenusa? Os catetos B e C estão aqui, ok? Ah, quem quer B e quem quer C? Não importa, tanto faz, ok? Porque aqui eu tenho uma soma e 2 mais 5 e 5 mais 2 é a mesma coisa. É ou não é? Então A ao quadrado vai ser igual a 120 ao quadrado mais 50 ao quadrado. Então, A ao quadrado vai ser igual a 120 elevado a 2, para melhorar a nossa conta, e a gente poder fazer mentalmente, 12 elevado a 2 não é 12 vezes 12? Que é 144? Elevado a 2, então esse 0 elevado a 2 vira 2 zeros. Mais 50 elevado a 2, a mesma coisa. 5 elevado a 2 não é 25? Como está elevado a 2, mais 2 zeros. Então eu tenho que 120 ao quadrado é 14.400 e 50 ao quadrado é 2.500. Somando isso, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter que A ao quadrado é 14.400 com 2.500 vai dar 16.900, ok? Para tirar o quadrado do lado de lá, eu jogo a raiz quadrada do lado de cá, não é isso? E por que não é mais ou menos? Porque não me interessa distância negativa. Não existe distância, né, negativa. Então só me interessa o resultado positivo. Então A vai ser igual a raiz quadrada de 16.900 é 130 metros. Calculamos quem? Calculamos a hipotenusa. Então a hipotenusa é igual a 130 metros. Ou seja, nós temos os valores da hipotenusa e dos dois catetos. Mas ainda a gente não tem o valor de x, que é exatamente a pergunta da questão. A distância que a luminária está do teto. Como que eu vou calcular essa distância? Usando a razão métrica no triângulo retângulo. Uma delas. A primeira razão métrica que nós estudamos foi qual? A vezes H é igual a B vezes C. Ou seja, a hipotenusa vezes a altura relativa a essa hipotenusa é igual ao produto dos catetos. Olha bem, nós não queremos saber exatamente essa altura que nós estamos chamando de x? Então vamos substituir os valores aí, ó, que nós temos. 130 vezes essa altura aí, ó, é o meu x que eu quero descobrir, vai ser igual a B vezes C. 120 vezes 50. Disso nós temos então que x é igual a 120 vezes 50 dividido por 130. Já que o 130 está multiplicando o x, vem para o outro lado dividindo, né? A operação inversa da multiplicação é divisão.
Vou simplificar um zero com um zero. O que está sobrando? 120 vezes 5, 600 dividido por 13. 600 dividido por 13 é aproximadamente 46,1 metros. Ou seja, a distância que a luminária está do teto é de aproximadamente 46,1 metros. Tudo bem, pessoal? Só que agora a gente pode o quê? A gente pode calcular essa distância da luminária até o teto sem precisar se lembrar da fórmula da razão métrica. Como assim? Utilizando semelhança de triângulos. Então vamos lá, vamos ver. Agora aquele pulo do gato. E se eu tiver esquecido a fórmula da razão métrica? Ou seja, eu tenho dificuldade para decorar essa fórmula. Vamos lembrar do seguinte: quais são os dados do exercício? Eu tenho esse triângulo retângulo ABC, eu tenho esse cateto 120 e esse cateto 50 e não tenho essa altura aqui, ok? Então, vamos redesenhar esse triângulo aqui, ó, nessa posição. Olha lá. Olha bem o que nós temos. 50, 120 e eu quero exatamente essa altura. É ou não é? Olha lá. E ele é reto aqui. Beleza? Então vamos ver. O que a gente aprendeu? A gente aprendeu que eu tenho esse ângulo reto aqui, eu tenho esse ângulo aqui e esse outro ângulo aqui, ó, sabendo que esses dois ângulos são complementares. Ou seja, a soma deles é 90 graus, porque esse daqui é 90. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. É ou não é? Então o que eu posso falar? Vamos colocar aqui, ó, B, aqui é o C, né? De acordo com o que a gente desenhou aqui, ó, B, C e A. Beleza? Eu não posso redesenhar esse meu triângulo assim, ó. Olha lá. Cortando, passando uma tesoura aqui. Então vamos colocar um novo ponto H aqui, ó. Ponto H, ponto B, ponto C, 50, ângulo reto aqui, porque aqui é a altura relativa, não é isso? É o nosso X que a gente quer descobrir, então o X está aqui, ok? Esse ângulo aqui é o mesmo ângulo C, é ou não é? Esse ângulo aqui não é de 90 graus? Então quanto que falta para 180? Esse mais esse valor. Então eu já sei que esse ângulo é esse daqui, é ou não é? E o outro triângulo? Olha lá. Reto aqui. Esse aqui é o vértice H. Esse é o vértice A. Esse é o vértice B. Ângulo reto. O próprio ângulo A. Então esse ângulo é quem? O complemento, né? Para dar 90 graus. Olha lá. Esse mais esse não é igual a 90 graus? Aos 90 graus ali. Tranquilo? E temos aqui 120. Aqui eu sei que é o X, não é isso? Que é a mesma altura H. Ok? Então o que nós fizemos aqui? Nós simplesmente dividimos esse triângulo em dois. Simplesmente cortando aqui pela altura. Beleza? Agora vamos para o pulo do gato. Vamos fazer a semelhança entre o triângulo 1 e o triângulo 2. Ok? Então vamos lá. Quem é o lado oposto ao ângulo linha desse triângulo ABC? Olha lá. Opa. Quem é o lado oposto? É o 120. Então 120 está para... Olha bem, eu peguei o lado oposto ao linha, não é isso? Vamos pegar o lado oposto ao linha aqui, é quem? É o X que eu quero descobrir. Então 120 está para X, assim como... Quem é o lado oposto ao ângulo reto aqui? Vocês estão lembrados que nós calculamos essa hipotenusa, que é exatamente o lado oposto ao ângulo reto? E não tinha dado 130? A hipotenusa? Então, o lado oposto ao ângulo reto aqui é quem? É o 130. E quem é o lado oposto ao ângulo reto aqui nesse triângulo? É o 50. Olha lá o que nós temos. Multiplica cruzado, não é isso? Eu tenho uma proporção aqui, ó. X vezes 130, 130x.
é igual a 50 vezes 120. Então, x vai ser igual a quanto? 50 vezes 120 dividido por 130. Simplifico aqui. Olha lá o que nós temos. A mesma coisa que a gente tinha, né? Ó. 5 vezes 120, 600, dividido por 13. X é igual a aproximadamente 46,1 metros. Então, gente, o que eu quero mostrar para vocês? Que razões métricas num triângulo retângulo nada mais é que a aplicação de semelhanças de triângulos. Ou seja, se eu esquecer lá na hora da prova, na hora de fazer qualquer exercício envolvendo semelhança de triângulos, se eu esquecer de alguma fórmula da razão métrica que eu decorei, eu aplico diretamente, rapidamente, semelhança de triângulos. Aí você fala assim, mas como que eu vou saber qual triângulo usar? Você vai tentando. Eu tentei aqui direto o 1 e o 2. Por quê? Porque eu já visualizei o quê? Que o ângulo oposto aqui ao linha é exatamente o x que eu quero descobrir. Então eu já vou pegar ele aqui e aqui. Tudo bem? É isso daí, gente. Então, eu não preciso decorar as razões métricas. Eu preciso entender e ter claro na minha mente como que eu trabalho com semelhança de triângulos. Tranquilo?